Imagine ser encontrado sem vida, vestido com seu melhor terno, deitado sobre a relva de um morro isolado. Não há sangue, não há sinais de luta, mas sobre seus olhos existem duas máscaras de metal pesado, bloqueando sua visão do mundo. E em seu bolso, um bilhete com instruções que parecem vir de outra realidade. O que aconteceu no Morro do Vintém em 1966 foi oficialmente encerrado pelo Estado, mas nunca foi explicado pela ciência. E a pergunta que você deve se fazer não é quem os matou, mas o que eles esperavam ver através daquele chumbo. Hoje vamos dissecar o caso mais bizarro da cronologia criminal brasileira. Vou te mostrar detalhes que a perícia da época tentou ignorar e uma versão dos fatos que nunca chegou aos jornais de grande circulação. Até o final deste vídeo, você vai entender por que esses dois homens não foram vítimas de um crime comum, mas sim de uma promessa que pode ter custado suas almas. E eu te aviso, a dúvida que restará no último minuto deste vídeo vai te impedir de dormir no escuro hoje. Agosto de 1966. Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana eram homens comuns, técnicos em eletrônica, pais de família, respeitados em campos. Eles não tinham inimigos, mas eles tinham um segredo, uma obsessão pelo invisível. No dia 17 de agosto, eles dizem às suas esposas que vão comprar materiais de trabalho em Niterói. Eles parecem calmos, compram capas de chuva, uma garrafa de água e almoçam tranquilamente. Testemunhas dizem que eles olhavam para o relógio constantemente, como se tivessem um compromisso com o tempo. Mas aqui entra o detalhe que só faria sentido décadas depois. Por que dois homens que planejavam uma viagem rápida de compras carregavam consigo máscaras de proteção radiológica feitas à mão? Eles sobem o Morro do Vintém sobre uma chuva fina. Eles não estão fugindo, eles estão indo ao encontro de algo. Mas o que poderia ser tão importante para se buscar no topo de um morro durante uma tempestade sem levar nenhuma ferramenta de trabalho? 3 dias depois, um jovem encontra os corpos. A cena choca a polícia. Eles estão deitados lado a lado, como se estivessem dormindo. Os ternos estão impecáveis. Não há uma gota de sangue. Não há sinal de veneno por perto. A primeira teoria foi latrocínio, mas o dinheiro deles estava lá. A segunda foi vingança, mas quem mataria dois técnicos de forma tão cerimonial? É aqui que a lógica quebra. Se eles foram assassinados, por que o assassino se daria ao trabalho de colocar máscaras de chumbo perfeitamente alinhadas em seus rostos? E por que, nos bolsos de Miguel, havia um bilhete que transformaria um caso de polícia em um mistério sobrenatural? As instruções eram claras, mas o propósito era terrível. 16h30. Estar no local determinado. 18h30. Ingerir cápsulas. Após efeito, proteger metais. Aguardar sinal. Máscara. Pense bem. Ingerir cápsulas. Que cápsulas? A perícia não encontrou frascos. Proteger metais. Por quê? O chumbo protege contra radiação e eletromagnetismo. O que eles sabiam que nós não sabemos? E o mais perturbador, a polícia descobriu que meses antes eles haviam construído um laboratório secreto nos fundos de casa. Vizinhos relataram explosões de luz e ruídos estranhos. O que eles estavam tentando sintonizar? E então, algo simplesmente desapareceu. O laudo toxicológico, os órgãos internos dos dois homens que poderiam revelar o conteúdo das cápsulas entraram em decomposição acelerada de forma anormal, segundo os legistas da época. Foi incompetência ou alguém garantiu que a substância nunca fosse identificada? Existem 3 caminhos para este mistério. O primeiro é o caminho terreno. Eles foram enganados por um golpista que prometeu uma revelação espiritual em troca de dinheiro, fornecendo veneno em vez de drogas psicodélicas. Mas, se foi isso, onde estava o golpista? E por que as máscaras? O segundo é o caminho do contato.
Nos anos 60, o Morro do Vintém era um hotspot de avistamentos de OVNIs. Moradores locais juram ter visto luzes intensas no morro na mesma noite da morte. As máscaras de chumbo seriam para proteger os olhos de uma radiação não humana? Mas há a terceira camada, a teoria da frequência. Como técnicos em eletrônica, eles acreditavam que a mente humana poderia ser sintonizada como um rádio. As cápsulas seriam para alterar a química cerebral e as máscaras para isolar o sinal. Eles não estavam esperando um alienígena, eles estavam tentando abrir uma porta no próprio espaço-tempo. Mas, se a porta se abriu, por que eles não voltaram para fechá-la? O caso foi arquivado, sem culpados, sem causa da morte, sem respostas. Mas o que mais assombra não são os corpos, é o sinal. O bilhete dizia aguardar sinal máscara. Imagine estar lá no escuro, sob a chuva, com um coração disparado pelo efeito das cápsulas, colocando o chumbo sobre os olhos e esperando. O que Manuel e Miguel viram ou ouviram nos últimos segundos de vida? Talvez o maior mistério não seja o que aconteceu, mas quem decidiu que nós nunca saberíamos o que havia naquelas cápsulas. O encobrimento histórico sugere que o que eles encontraram no Morro do Vintém não era de conhecimento público. O chumbo não era para protegê-los do que vinha de fora, talvez fosse para manter algo lá dentro. Décadas se passaram e o chumbo oxidou, mas a pergunta permanece. Que sinal era esse? Eles morreram de medo, de envenenamento ou de algo que a nossa ciência atual ainda não consegue medir? Olhe para a foto de Manuel e Miguel uma última vez. Eles parecem homens que cometeriam um erro tão primário? Ou eles são a prova de que existem coisas neste mundo que exigem uma proteção que nem o chumbo pode oferecer? Eu quero saber a sua teoria nos comentários. Eles eram visionários ou vítimas de sua própria curiosidade? O que você acha que o governo brasileiro escondeu sobre o laudo dessas cápsulas? Se esse passado ainda te assombra, o próximo vídeo também vai. Até a próxima sombra.